Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate, porque é um disparate. Eu tenho certeza absoluta que vai gerar uma polêmica enorme, porque você, companheiro rubro-negro, vai achar muito injusto, vai achar, como eu, inclusive ridículo. E você, anti-rubro-negro, vai dizer que não, vai dizer que o pleito é justo, vai dizer que, de fato, esses clubes têm razão. Antes disso, companheiro, eu pediria que, concordando ou não comigo, você deixasse o like no vídeo, porque eu estou sempre aqui propondo temas que são polêmicos, eu não tenho dúvida, mas também edificantes, isso mesmo, formadores de pensamentos para que o bom debate e o bom combate realmente ocorra. Além do pedido de inscrição e o like, eu queria também te dizer para baixar o OneFootball. Tem o link aí na descrição, justamente para você poder argumentar, meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, sobre futebol com mais propriedade, para que você tivesse mais informações, tivesse um largo espectro de informações, de opiniões, para que você, e estatísticas também, para que você consolidasse o seu pensamento e não falasse muita bobagem por aí quando fosse versar sobre o tema de futebol. É o seguinte, isso aí já é um tema que envolve polêmica há muito tempo. Eu quero aqui te dizer o seguinte, o Flamengo, meu amigo, o início da história é essa. Eu queria que você prestasse atenção antes de ir direto ao tema, porque o Flamengo, antes de 2013, quando o Bandeira de Melo assumiu com esse grupo aí, que está gerando o Flamengo até hoje, inclusive o Landinho, o BAP, todos eles entraram no Flamengo ali em 2013. E aquilo ali foi uma revolução. Mas demorou muito tempo e demandou muita paciência da torcida do Flamengo, meu amigo, para poder aguardar o saneamento das contas para que se pudesse investir com responsabilidade. Por quantos dias, campeonatos, eu diria até anos, nós tivemos que aguentar de você aí, companheiro anti-rubro-negro, a pilhéria, a encarnação, de que não adiantava nada sanear as contas porque nós não éramos os campeões. Eu estou mentindo? Não, não estou mentindo. Mas agora você quer o mesmo quinhão. Você aí, companheiro anti-rubro-negro, que não torce para o Flamengo e que torce para um time, me diga se é justo, que torce para um time que não promoveu essas reformas orgânicas, inclusive, que não precisou de patrocinadores, que não precisou, por exemplo, de um mecenas, como é o caso do Galo, como foi o caso do Palmeiras também, como de fato existiu na época passada da Parmalat e agora existe com a Crefisa, que é um patrocinador realmente invejável da parte deles, mas ainda me lembro do Paulo Nobre ali emprestando dinheiro para o time do Palmeiras. Isso não é nenhum demérito, não estou dizendo que seja um demérito, até porque também, se tem alguém que preside o clube e que tem dinheiro para gastar, se tem alguém que torce muito pelo clube e resolve gastar dinheiro ali, como é o caso do Menino no Atlético, como foi o caso do Paulo Nobre no Palmeiras, que bom, que sorte. Mas me parece que essa mesma sorte os outros clubes não têm. O Atlético, por exemplo, fez um investimento vultoso no ano passado, esse ano não ganhou nada e eu não tenho nenhuma dúvida, em 2023 vai passar por uma situação muito difícil. Tem vários clubes aqui que sofreram as agruras das irresponsabilidades. O Fluminense sofreu na época da Unimed, o Atlético Mineiro sofre até hoje, o Palmeiras também sofreu, o Grêmio sofreu. Veja bem o que aconteceu com o Cruzeiro em 2019, amargou 2 anos ali na segunda divisão. Então o Flamengo, meus amigos, que estava bem perto da bancarrota, porque eu não tenho nenhuma dúvida, se esse grupo ali não entrasse, o time do Flamengo, meu amigo, teria caído para a segunda divisão e nós hoje seríamos, obviamente, objetos da encarnação dos times que não caíram. Me parece que, se não me falha a memória, agora só o São Paulo e o Santos
que nunca caíram para a segunda divisão aqui no Brasil junto com o Flamengo. Então é o seguinte, meu amigo, nós passamos por essa reforma toda. Nós nos reestruturamos. E nós sempre tivemos o maior quinhão advindo da receita de mídia, da receita televisiva. Sempre foi assim. O grande problema é que o Flamengo, meu amigo, era mal administrado. Assim como eu quero dizer para vocês que os clubes de vocês são mal administrados. E eu queria dizer para vocês que mesmo que vocês recebessem a mesma coisa que o Flamengo recebe, o que seria muito injusto, eu vou começar a falar sobre isso agora, você não resolveria o problema do seu time. O seu time não resolveria, porque o problema do seu time é gestão. O problema do seu time é incompetência na gestão. Você pode ter certeza absoluta, não é isso que ia resolver, não é isso que ia tornar o futebol igualitário em termos de investimento, não é isso, porque esse dinheiro seria consumido pelo ralo da incompetência que, na verdade, o próprio dirigente do clube de vocês acabou por construir, acabou por gerar. Você pode ter certeza, não adianta nada. Então é o seguinte, eu quero te falar uma coisa, a história é essa. Ora, se você, meu amigo, estudou mais que o seu vizinho que cresceu com você, se você se esforçou mais enquanto seu vizinho ficava na rua soltando pipa, jogando bola de gude e outras coisas, e você estava dentro de casa estudando, é muito natural, meu amigo, que você hoje goze do privilégio financeiro que você tem. O Flamengo, meu amigo, ao longo da sua história, construiu na sua trajetória o apoio popular. Isso foi construído por nós. Nós somos os mulambos, meus amigos, com o maior orgulho. Vocês nos encarnam sobre isso há muito tempo. Vocês, inclusive, usam até de preconceitos contra nós. Vocês falam que nós somos os favelados, que nós somos os pobres, que nós somos os mulambos, como se, na verdade, isso fosse ser uma vergonha. Mas eu não acho nem que vocês falam isso para nós com o objetivo de nos ofender. Isso tudo faz parte da cultura do futebol, mas é isso mesmo. O Flamengo realmente tem representantes substantivos em todas as classes sociais. Eu não acho que você está me ofendendo com isso. Eu não me sinto ofendido. Eu sei que, na verdade, isso é no sentido figurado, mas eu não tenho nenhuma dúvida que isso seja verdade e que explica realmente o quinhão maior que o Flamengo recebe da mídia. Você não pode querer comparar, meu amigo, aquilo que você recebe de receita com o Flamengo simplesmente porque a audiência não é a mesma. E eu vou te falar uma coisa aqui de novo, não é isso que aprofunda o desequilíbrio. O que aprofunda o desequilíbrio, meu amigo, é a incompetência dos gestores de vocês. Então vamos lá, times brasileiros pedem divisão de receitas com parâmetro Premier League. Companheiro, não deixe um dislike porque você não concorda comigo. Mas eu estou apresentando aqui para vocês argumentos que eu não tenho nenhuma dúvida são críveis. Presta bem atenção aqui. Nessa quinta-feira, os clubes brasileiros que fazem parte da Liga Forte Futebol realizaram manifestações nas redes sociais em defesa da divisão de receitas do Brasil. O intuito da ação é conseguir uma participação idêntica da Premier League, onde o líder da competição recebe apenas 1,5 vezes a mais que o pior time do torneio. Na Premier League, o clube de maior receita recebeu 153 milhões e o de menor 101 milhões, diferença de 1,5. Os fatos mostram que uma divisão mais equilibrada gera mais competitividade e mais receitas. Esse é o conceito em que acreditamos e o motivo pelo qual fazemos parte da Liga Forte Futebol, publicaram os times através das respectivas contas oficiais do Twitter. Que times são esses? 10 clubes do futebol brasileiro participaram da ação, sendo eles Atlético Mineiro, incrivelmente mal administrado, com dívida impagável, que depende de mecenas. Fluminense, incrivelmente mal administrado também. O Ceará eu não conheço, o Atlético do Paraná eu acho até que é bem administrado, mas caramba, é um time que é estadual. Aliás, dizem até que é municipal, que o Atlético não tem, paranaense não tem nem força no interior do Paraná. O Fortaleza, meus amigos, é um time regional, é um time, eu diria, lá do Ceará. O Goiás, a mesma coisa, o Cuiabá, o Avaí, caramba, não dá para comparar. O número de torcedores desse time, não dá para comparar a audiência
que esses clubes aí geram com a audiência do Flamengo. Não tem como. Eu queria dizer, e não é justo. Não é justo porque não se fabrica audiência. Na maior parte das vezes, esses clubes não enchem nem os seus estádios. O Internacional, por exemplo, hiper mal administrado. Aí o companheiro, ao invés de brigar ali com o dirigente do clube dele, ao invés dele clamar por competência, o companheiro fica se agarrando nesse tipo de coisa, como se isso fosse resolver. Eu aposto quanto você quiser que se o Flamengo recebesse a mesma coisa que o Fluminense recebe, que se o Atlético Mineiro recebesse a mesma coisa que o Flamengo, que o Internacional e outros clubes aqui do Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que isso não iria amenizar o desequilíbrio. Porque a incompetência ela está incrustada ali na gestão desses clubes por indivíduos que na verdade querem ser presidentes, mas que não têm a mínima competência para isso. É isso que você precisa entender aí. Você quer aí, meu amigo, esquecer as razões históricas que formam um clube portador de uma grande torcida com a incompetência para poder justificar o que está acontecendo aí, que é pura incompetência. Por exemplo, o Fluminense, na época da Unimed, quando estava com muito dinheiro, ninguém apregoava esse tipo de coisa. E vai ser assim no futebol. Então tá lá, portanto, o objetivo da Libra continua paralisado entre os clubes brasileiros. Isso nunca vai funcionar. Nunca. Essa história aí, meu amigo, de se unir para poder fazer um campeonato igual ao da Premier League aqui no Brasil, isso nunca vai funcionar. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Não adianta você querer comparar o Brasil com a Inglaterra. Não tem como. Esses clubes lá são muito bem administrados, na maior parte das vezes por empresas, clubes realmente profissionalizados. Não tem como. Essa diferença aí de 1,5 vezes, isso aí, meu amigo, não faz qualquer diferença lá. Sabe por quê? Porque os clubes são profissionalmente administrados, o que não acontece aqui no Brasil. Tanto aqui, além do rubro-negro, o Corinthians, a segunda equipe que mais ganha verba no Brasil, também negou a nova ideia. O Corinthians, inclusive, é um exemplo cabal disso. Para pensar aí. Tomara que você tenha chegado até aqui. O Corinthians é um exemplo. O Corinthians, meu amigo, sempre ganhou. Muito também em função da torcida que tem. Sempre ganhou. Agora vai lá dar uma olhada na dívida do Corinthians. Quase que impagável também. Por exemplo, tem fortes suspeitas de que o ano que vem o Corinthians vai, de fato, enfrentar muitas dificuldades. Eu não estou falando mal de nenhum desses clubes, eu estou tentando explicar. Um exemplo disso é o Corinthians, que foi mal administrado durante muito tempo e que mesmo recebendo praticamente igual ao Flamengo, é um clube que tem dívida impagável. E um clube que, inclusive, em função disso, já caiu também para a segunda divisão. Então, companheiro, e o Flamengo não caiu por sorte. Porque se o Flamengo continuasse mal administrado, certamente teria caído também. Então eu quero te falar uma coisa aqui, porque essa conversa é muito interessante. O problema é a gestão, meu querido. O problema é a incompetência dos gestores de vocês. Eu não estou maculando o escudo de vocês. Eu estou falando de quem os dirige, porque são muito incompetentes. E a torcida, ao invés de ficar cobrando esse tipo de coisa em rede social, etc., tem que cobrar a competência desses companheiros aí que gerem o clube de vocês. E eu espero que eu tenha sido entendido, porque eu não sei nem se você teve paciência para chegar até o final, porque se você teve paciência para chegar até o final, você rubro-negro e você anti-rubro-negro vai pensar de maneira excludente sob o ponto de vista do clubismo, da paixão, e vai pensar racionalmente. É verdade. Corinthians é o exemplo cabal disso aí. Nenhum desses clubes aí tem boa gestão. Se tivesse boa gestão igual o Flamengo, meu amigo, isso não faria a menor diferença, eu não tenho nenhuma dúvida. Você pode dividir igualitariamente. O desequilíbrio financeiro continuaria o mesmo. São incompetentes os gestores desses clubes aqui no Brasil, tal como o Flamengo já provou durante muito tempo dessa mesma incompetência. Vocês podem ter certeza disso. Meu amigo rubro-negro, fiz a live à tarde. Isso aí é um vídeo que
retira inscrição ao invés da mesma, não é? O companheiro às vezes não fica atento ao bom debate e aí ele fica com raiva, se desinscreve, dá o dislike, mas não deveria ser assim, porque o que eu estou falando aqui é a pura verdade. Eu não estou dizendo de glória, eu estou dizendo de administração, estou falando da incompetência. Futebol brasileiro só vai ser produto considerável pelo mercado da bola mundial na medida em que haja competência aqui no Brasil. E isso não existe. O Flamengo deu muita sorte de um grupo de rubro-negros fanáticos terem se dispostos a administrar o Flamengo, a destinar o seu tempo administrando o Flamengo. Um grande abraço a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro. Se inscreva no canal, baixe o OneFootball e tenha um bom final de semana.